Pessoal, então estamos no livro de Apocalipse, aqui só repassando o que vocês já viram, tá? Aqui ele não está indo, curioso, né? Estranho. Aqui. Não está mudando a tela, que coisa. Só apresentação, por quê? Aí, vamos. Tá, beleza. Então vamos lá. Só uma recapitulação rápida, antes da gente começar, sobre a estrutura do Apocalipse, tá bom? Isso a gente apresentou em mais detalhes na semana passada. O livro de Apocalipse é super bem escrito do ponto de vista literário, né? A estrutura dele, a definição das partes. E nós falamos que ele é na forma de um espelho, né? Então, assim, a introdução bate com o final, tá? A conclusão do livro. E depois, quando você vai mais para frente, o miolo do livro, ele é todo espelhado também, tá? Inclusive tematicamente, inclusive palavras, né? Ele é espelhado em termos das palavras mesmo que são usadas, tá? Na medida que a gente for caminhando no estudo de Apocalipse, eu vou relembrando para vocês sempre esse quadro aqui. Por exemplo, em breve nós vamos começar a estudar as 7 igrejas, não é hoje, tá bom? Mas aí vocês vão ver que as 7 igrejas se alinham como uma linha, depois começa outra linha profética. E você às vezes pensa que a coisa está assim, o tempo está andando em série, né? Ou seja, em sequência. O livro de Apocalipse não é sequencial, tá bom? Ele toda hora vai para frente e vai para trás, tá? Por causa desse esquema aqui. Então a gente falou aqui que são as 4 linhas proféticas principais da parte histórica do livro, ou seja, que já aconteceu grande parte, nós estamos vivendo no finalzinho de cada uma delas, tá? Nós estamos aqui nas últimas partes de cada uma delas. E a segunda metade do livro é tudo futuro, nada aconteceu ainda. E eu espero, né, a nossa esperança é de que elas aconteçam, aquelas coisas aconteçam no nosso tempo. A gente espera Jesus voltando na nossa geração, né? Então, esse é o esquema que a gente vai utilizar e vai ver ao longo do estudo, tá bom? E hoje, então, a gente começa com a introdução do livro de Apocalipse. Então, essa parte aqui da introdução, ok? Os temas são testemunho de Jesus, bem-aventurado aqueles que leem, né? Vai mostrar como Jesus vem. Ele vem com as nuvens, que é o tema principal do Apocalipse, a gente vai ver, né? E o reforço de que Jesus, o Alfa e o Ômega, né? Então ali, essas expressões vão estar na introdução que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, vamos abrir Apocalipse, no verso 1. Então, Apocalipse verso 1, e agora a gente vai fazer uma análise, então, verso a verso, tá bom? Tem muita coisa para a gente ver aqui, bastante coisa interessante, então, prestem bastante atenção aí aos pontos, às palavras que vão ser mencionadas nos versos, tá bom? Todas elas transmitem uma ideia que vão compor o livro, que nós vamos usar, inclusive, mais para frente. Então, muito bem, vamos começar com aquele esquema de ler, cada um lê um verso?
Podemos começar ali atrás, ou você lê para a gente? Verso 1. De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Todo mundo entendeu esse verso? Notaram aí que é uma cadeia de comunicação? Lembra aquela brincadeira de criança, né? Que você falava um negócio no ouvido de uma pessoa, que falava para o próximo, aquela cadeia de comunicação, né? Qual é a cadeia de comunicação que nós estamos vendo aqui? Primeira coisa, antes da gente focar esse ponto, a primeira palavra do livro, e Apocalipse significa revelação. Então o livro já começa com o título dele, Revelação de Jesus Cristo, tá? E olha só que interessante, essa revelação, ela é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, as pessoas que defendem o Apocalipse como sendo um livro selado, que não se pode compreender, têm que explicar como que elas entendem esse primeiro verso. Não faz sentido. Se é uma revelação de Jesus, tá bom, Jesus revelou alguma coisa, mas não, ele revelou para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, revelar alguma coisa para os seus servos, que vão testemunhar isso, significa que eles vão ter um entendimento intelectual de algo, tá? Então as imagens que vão passar diante dos nossos olhos em Apocalipse, e Apocalipse é uma sequência de cenas, inclusive cenas dramáticas, tá? Elas precisam ser compreendidas. Como é que nós podemos entender, então, uma pessoa que fala, não estude o livro, não, eu tenho medo de estudar o livro de Apocalipse, porque não se pode compreender aquilo ali. Não faz sentido, tá bom? Então, se você encontrar alguém ali, saindo da igreja, alguém ali te parar na rua e falar assim, cara, não estuda o Apocalipse porque não dá para entender. Fala, não, meu amigo, que isso? O primeiro verso está dizendo que é para entender, né? Não faz sentido, tá bom? Agora sim a cadeia. Revelação de Jesus, Jesus é o centro do livro, mas olha que interessante, a revelação que Deus deu para Jesus. Então a cadeia começa com Deus. Apesar do livro primeiro focar Jesus, revelação de Jesus que Deus lhe deu, tá bom? Depois, enviando por intermédio do seu anjo. Então, Jesus comunicou através de um anjo. E nós vamos ver, de fato, anjos trabalhando nas visões que são apresentadas aqui para João. Interessante, né? Diferente um pouquinho de Daniel, em que Jesus fala com Daniel, assim como fala com outros anjos também. Se vocês lembrarem, na última profecia, quando termina a profecia, aparece a cena de um ser, que nós sabemos que é Jesus, ele estava em cima do rio, né, por cima do rio Lai, né, e dois outros anjos ladeando de cada lado ali do rio, né, ladeando cada lado, claro, né, do rio, e eles mantêm um diálogo. Então Jesus fala com os anjos ali. Em Apocalipse, Jesus não fala com um apóstolo diretamente, são anjos que apresentam, e vão apresentando e conduzindo a cena toda do Apocalipse. Mas é claro que o foco é Jesus. E o foco do Apocalipse, ele tem a ver com, e aqui é um ponto importante, nunca esqueçam isso. Se os evangelhos mostraram o trabalho de Jesus na terra, o Apocalipse mostra o trabalho de Jesus no céu. Tá bom? Então, tudo aquilo que a gente viu em Daniel, né, falando sobre o juízo, falando sobre o santuário ali, mas não deu mais detalhes, o Apocalipse agora vai detalhar. Então ele é como se fosse um quinto evangelho, tá? Ele mostra o trabalho de Jesus no céu, tá? Por isso que tem cenas do tabernáculo no Apocalipse, tá bom? E a gente comentou isso na semana passada também. Então qual é a cadeia de comunicação aí? Deus passa a revelação para Jesus, Jesus revela ao seu anjo e o anjo revela a João, que então revela a quem? Aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Percebeu que, embora a ordem das coisas estejam invertidas no verso, mas é fácil a gente compreender a cadeia de comunicação aí, tá bom? Então é claramente uma comunicação de Jesus. É interessante que aqui, esse é o único livro escrito por João em que ele se identifica como tal, tá? Note que ele aparece aqui ao seu servo João.
né? E mais para frente ele vai novamente dar o nome dele. Então esse é o único livro que aparece a identificação mesmo de João. Verso 2, então. Qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Olha, primeiro, né? O qual atestou. Atestou, dar o ateste é o quê? Dá uma confirmação, né? Um termo jurídico aí, uma confirmação de que aquilo é verdadeiro. Então João, né? A referência aqui é João, ele dá o ateste dele. Olha, tudo o que eu estou escrevendo aqui é verdadeiro, eu vi, né? E o interessante aqui, quando fala que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tá? Notem que quando você fala a frase assim, o testemunho de Jesus, tem duas formas de entender, tá? Vamos lá, qual é a primeira forma? Jesus, ele dá uma mensagem, então ele dá um testemunho, tá bom? Ou seja, o entendimento de que é uma mensagem de Jesus para alguém, tá? Mas o testemunho de Jesus também pode ser entendido como algo sobre a pessoa de Jesus, tá? São duas formas, são sutis, mas dá para entender. Uma é uma mensagem, outra são informações sobre Jesus. Qual que vocês acham que tem a maior característica de ser no caso de Apocalipse, no caso do testemunho? É o testemunho como mensagem de Jesus para o povo ou é um testemunho também sobre Jesus? As duas coisas, embora a primeira tenha uma primazia, tá bom? Porque isso aqui é uma comunicação. Lembra do verso 1? Uma cadeia de comunicação? Ou seja, o objetivo era transmitir uma mensagem, inclusive o verso 1 fala as coisas que em breve devem acontecer. Então, de fato, é uma informação que tem que ir. Esse é o testemunho de Jesus. Mas não deixa de também permitir que a gente entenda sobre Jesus, tá? Então, esse é o verso 2. Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pessoal, alguém tem na tradução aí a primeira parte no singular? Bem-aventurado aquele que lê, quer dizer, bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem no plural. Alguém tem a Bíblia assim? Tem. A sua? Como é que está? Lê não, não ouve, né? Não, quem lê no singular, quem ouve no plural. Bem-aventurado. Alguém tem? Não. Essa é, você tem? Bem-aventurado. O que lê no singular. Depois, e os que ouvem no plural. Perfeito. Ó, a tradução dele é a mais correta no sentido do original, tá bom? E por que isso? É muito fácil a gente entender. As pessoas não sabiam ler nos tempos bíblicos, né? Embora os judeus eram educados, né? E eles conseguiam, a maior parte dos povos não tinha uma educação formal. Então, quando eles iam numa sinagoga, assim, precisava que alguém lesse, né? Então, geralmente a palavra, isso é uma explicação. A outra explicação é que sempre a palavra de Deus era lida nas sinagogas e era uma pessoa que lia e os outros escutavam. Por isso que João, no original, usa bem-aventurados aquele que, ou bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, porque era um só que lia, tá bom? Mas não há nenhum problema, tá? Hoje nós temos a tradução aí no plural nas duas partes, né? Aqui, Guilherme, em 3 traduções com essa parte. Na tradução brasileira, é bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. Perfeito. E na NVI, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem. E tem na nova tradução da linguagem hoje, que é o feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem. Vocês entenderam o ponto, né? A referência aqui é a antiguidade, como era feito. Alguém lia e os outros escutavam. Hoje nós todos temos o privilégio de ler, né? De qualquer forma, somos todos bem-aventurados. Aqueles que ouvem a palavra da profecia. Olha que interessante aqui. João está colocando o livro dele, que é uma profecia, em pé de igualdade com as demais profecias da Bíblia. Quando ele não fala assim, ó, bem-aventurado aquele que ouve essa profecia, essa que eu estou escrevendo. Não, é da profecia. É essa e todas as que estão na palavra de Deus, né? Viram o detalhe? Né? Pontual ali, bem importante, tá bom? E claro, não basta ouvir, aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, né? A gente sempre fala assim, olha,
Estudo de profecia vai mudar a sua vida. E você vai ter que saber o que você vai fazer com essa mudança. Tá bom? Isso aqui não é entretenimento. Tá? A gente não está aqui para divertir vocês num tempo, tá? Antes do almoço. Né? Não é esse o objetivo. A profecia tem que mudar a sua vida. Né? E você tem que saber o que você vai fazer com esse conhecimento que você vai ter aqui. E qual é o motivo disso? Por que nós não devemos brincar? Por que nós não devemos levar a vida, né? Ah, a profecia fala isso, mas eu vou seguir por aqui. Por quê? O tempo está próximo. Tá? Esse é o ponto importante. E o livro aqui, especialmente o de Apocalipse, toda hora ele vai falar, eis que breve vem, cedo vem, tá? Prepara-te. Tá? Eu ouvi um pastor essa semana dizendo que acabou o tempo. Porque, na verdade, a gente não sabe qual vai ser o nosso último respirar, né? A gente não tem mais tempo. Né? Esse é o A gente ponto. nunca teve. Né? Como que diz a parábola lá de Jesus, né? Aquele homem que construiu, né? Que era bastante rico, tinha muitos celeiros, e ele colheu demais, né? E ele falou assim, poxa, né? Já trabalhei demais, agora folga, ó minha alma, né? Vou derrubar esses celeiros, construir maiores ainda e vou folgar para o resto. E a parábola falou o quê? Louco, hoje te pedirão a tua vida. E para quem será o que você deixou? Né? Essas palavras são que nem uma navalha, né? Elas cortam assim, a gente não precisa dizer mais nada. Né? Então é o mesmo conceito está aqui, pois o tempo está próximo. Muito bem, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Bom, vocês notaram novamente aqui que João, ele fala só assim, ó, João, as 7 igrejas. Vejam que alguns teólogos, eles discutem o seguinte, isso aqui é a autenticidade do livro. Quando João fala assim, João, as 7 igrejas, isso aqui mostra que o livro é autêntico. Por quê? As pessoas conheciam quem era João. Se fosse um impostor, a tendência, pelo que se vê em outros escritos apócrifos, né, que você não consegue verificar a autenticidade, ele colocaria assim, João, o chefe das igrejas, um dos apóstolos, aquele que conviveu com Jesus. O que ele está tentando fazer aí? Passar confiança para o leitor de que isso é autêntico, entendeu? Quando ele só fala assim, João, olha, João, as 7 igrejas, todos conheciam, entendeu? Isso é uma prova de autenticidade, interessante, né? Esse é o ponto. Bom, as igrejas, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Se vocês lembrarem, tá? A gente tem aqui o que é considerado, né, o pedaço da Ásia Menor Ocidental. Lembra que eu mostrei até a figura que a ilha de Patmos era uma ilhazinha aqui, ó, perto aqui do terreno onde trabalharam os apóstolos. As 7 igrejas que nós vamos estudar, elas ficavam nessa disposição aqui, próximo da costa, né? Inclusive, alguém que levaria cartas faria esse circuito para levar carta às 7 igrejas, né? Então, assim, o trabalho, a área de trabalho dos apóstolos, inclusive o apóstolo João, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo João que trabalhou em Éfeso aqui, né? Foi na Ásia, que a gente chama Ásia Menor, a parte mais ocidental, tá? Eles não foram para a área extrema da Ásia. Então essa era a região que eles trabalharam. Então ele faz agora uma saudação que era típica, né? Você vai encontrar isso em várias epístolas. Graça e paz. Alguns dizem que é a junção do aceno grego e do aceno hebraico, né? Quando vocês encontram aí um judeu, em geral, ele fala o que quando encontra? Shalom. Shalom. Qual é a tradução? Shalom. Paz. Tá? E graça. Lembra dos romanos? Às vezes a gente vê alguns filmes aí que caracteriza isso. Graça, né? E aí segue. Então, assim, justamente essa parte, graça e paz, é uma junção. E os cristãos começaram a adotar esse tipo de saudação. Você encontra muito, né, nas epístolas. Então, graça e paz a vós outros. Da parte de quem? Olha só que interessante. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Referência a quem aqui? Olha só. Descrever a Deus
a imortalidade de Deus, a pré-existência de Deus, é muito difícil, nós não temos palavras. Então aqui, para descrever quem é Deus, se usa os 3 tempos verbais aqui, que era, ou que é, ele começa com presente, né? Que era e que há de vir. Esse que há de vir tem um senso de futuro aqui, tá bom? Então veja, é uma descrição de Deus o Pai, aquele que é, que era. Lembra do eu sou, né? Como é que você vai descrever no Velho Testamento? O próprio Jesus falou, olha, eu sou, né? É suficiente, né? Isso daqui lembra esse esquema, né? Aquele que é, que era e que há de vir, tá? E veja, então uma referência aqui ao Deus o Pai. Ah, mas Jesus não é Deus? Sim, claro que ele é Deus, mas a referência dele vai estar no próximo verso. Por isso que aqui a gente sabe que está falando de Deus o Pai. E também, pelo seguinte ponto, olha o que vem no final da frase, e também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vocês vão ver depois, vai aparecer várias vezes referência a esses 7 espíritos. Eles são representados também como as 7 lâmpadas daquele castiçal que aparecia no tabernáculo, ok? Representa quem? A Trindade. Quem que é? Espírito Santo, tá? Então vejam, nesse verso, há menção a 2 pessoas da Trindade. E aonde está Jesus? No próximo. Vamos ler o verso 5? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então pronto, olha aí, da parte do que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos e agora da parte de Jesus Cristo. E aí tem... Professor, só para me orientar aqui na estrutura do Apocalipse, é porque ele já começa as cartas, né? As cartas um pouquinho mais para frente, tá? Aqui ele está preparando, está fazendo uma introdução. Isso que eu queria saber, qual é o alojamento das cartas aqui nesse início? Não, é só uma introdução. É só a introdução? Isso. As Isso cartas não é a ele... revelação de Jesus das cartas? Não, mas o assunto das cartas começa no capítulo 2. Tá? Então aqui é só uma preparação, uma introdução que ele está fazendo. E ele já vai ter uma visão aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá Mas bom? tudo por influência de Não, Jesus, com certeza. É o mesmo esquema do verso 1, né? Deus passa para Jesus, que revela para o seu anjo, que revela para João, que aí escreve as cartas para todos. Isso Né? foi depois. É uma cadeia de Foi no final? comunicação. Sim, a Que tua momento pergunta... exato? Esse aqui eu não estou entendendo. A tua pergunta é importante se você considerar, olha só o verso 2, voltem ao verso 2 aí. Está falando de João, né? De João, o qual atestou a palavra de Deus. Veja que ele colocou aí no passado. Mas espera aí, ele não vai escrever ainda o livro? Ele já colocou no passado, tá? Isso era uma estética de escrita da época e representava cortesia para o seu leitor. Tá bom? Ele podia ter escrito assim, o qual vai atestar através desse livro tudo o que ele viu, tá? Mas se achava como de bom tom, de elegância, de cortesia, já colocar como se a coisa tivesse certa. Ele ainda vai escrever, mas ele já dá como certo, tá? Então assim, tudo agora, ele vai encadeando as coisas que ele viu, tá? Mas elas vão acontecendo no seu devido tempo, na medida em que ele vai vendo. Mas aqui ele está fazendo uma introdução, ele está preparando o assunto para as igrejas que, de fato, iriam receber as cartas. Tá? Mas, professor, não, por exemplo, é porque eu não sei como é que era naquela época, mas hoje, quando a gente faz desenvolve uma tese, faz uma monografia, a gente faz o corpo e depois a gente faz a introdução e a conclusão. Não seria isso, não? Ou seja, não, depois que ele viu disso, tudo, aí ele agora escreveu a introdução para poder, sabe, começar, introduzir o assunto. Deixa eu me explicar um pouquinho melhor, tá? Eu não estou querendo dizer que João saiu escrevendo tudo sem nenhum erro. Ele foi escrevendo de ponta a ponta, quando ele terminou a visão, ele terminou de escrever, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, na revisão que se faz, depois que ele olha o livro como um todo e ele decide que ali está o manuscrito correto, como ele quer, tá? Isso aqui é uma figura estilística, tá? Ele, mesmo o livro já estando pronto, né? E de fato está pronto, mas ele coloca no início, ele vai começar a descrever, ele vai começar o assunto, mas ele já coloca como se o assunto já tivesse sido apresentado, entendeu? Mas é só esse detalhe. Não parece assim que ele escreveu porque ele já tinha recebido todas as visões e tinha, né? Ou seja, passado. Não, certamente.
Provavelmente ele escreveu a introdução, possivelmente depois. Tá? Pois é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, era costume colocar no passado, mesmo você varrendo o livro, né? Como que a gente pegaria, né, um artigo comum? Olha, o tema que eu vou apresentar aqui trata disso. É verdade. Né? Diferente de teses, você tem razão, as teses falam, veremos que tal coisa faz isso, faz e tem conexão com tal coisa. Veremos, né? Mas ele fala assim, ó, tal coisa, já dá como certo. Mas aqui ele põe no passado, olha, eu já testei tudo que eu vi correto. Tá? É só estilo, tá bom? Mas a forma como ele escreveu o livro e compôs o livro, provavelmente passou por um processo assim. Né? Termina tudo, depois revisa, depois muda de lugar e acerta o livro. Né? Professor, Deus é caprichoso. Os 7 espíritos aqui está se referindo ao Espírito Santo. Sim. Por que 7? Qual a tradução correta para espírito? Como está aí mesmo, aí está certo, são 7 espíritos. Veja que o espírito está com letra maiúscula aí. E 7, essa é a primeira vez que aparece o número 7 no Apocalipse. O 7, ele é um número essencial no Apocalipse, tá? E ele parece denotar perfeição, né? Ele vai aparecer nas mensagens, vocês vão ver o número 7 constante em todo o Apocalipse, tá? E a gente associa isso como perfeição de Deus. Não só no Apocalipse, como na Bíblia toda, né? O sinal de Deus, o 7º dia, 70 semanas, Exatamente. mais 7 semanas. Em outras palavras, representa Deus, tá? O número 7 representa Deus. Né? Aqui, Perfeição, né? lembra que a lâmpada, né, que estava no templo, apesar de ser um objeto só, a menorá, mas tinha 7 lâmpadas, né, representando. E nós vamos ver uma cena no capítulo 4 e 5, que vai mostrar o centro de comando do universo, com o trono de Deus, e nós vamos ver ali novamente os 7 espíritos. E é nessa cena, com Deus o Pai e os 7 espíritos, representando o Espírito Santo, que aparece um cordeiro no centro, representando a Jesus. Então veja novamente a trindade ali. Sempre essa associação. A própria Bom? semana, né? A semana, 7 dias, o sábado é santo. Isso. Tá? Então assim, É o selo, né? Como se o selo ali de Deus, o número 7. assim como 12 representa povo de Deus, nós vamos ver que 7 representa Deus. Assim como o quê? Se 7 é a perfeição e representa Deus, o 6 representa o quê? O dia que foi criado o homem, o humanismo. E por que o 666 é famoso? É isso, o humanismo levado ao extremo. Tá? Então a gente vai começar a entender essa associação. E o Tá curioso, bom? por exemplo, só um paralelo, que o arco-íris, Deus que vai no dilúvio lá, como aliança, são 7 cores, né? Mas o arco-íris LGBT são 6. Interessante esses detalhes, né? Curioso. Professor, mas não tem, não lembro agora se é no livro de Isaías, que fala sobre 7 espíritos, conhecimento, sabedoria e tal, não é o mesmo? Tipo assim, seriam características? Não, aqui é bem direto. Você entende assim, os 7 espíritos como sendo o Espírito Santo, representado por 7 lâmpadas. Sim, mas é 7 porque espíritos. aqui no Velho Testamento tem uma passagem, é que eu estou com o meu celular, mas que fala, né, o espírito de conhecimento, sabedoria, ou seja, das 7 descrições. Não, ali, a gente só não pode confundir, porque às vezes a mesma palavra espírito é usada com letra minúscula na Bíblia, representando o espírito humano, tá? E Deus deu ao espírito de tal pessoa, não tem nada a ver com algo que se destaca do corpo. Espírito quer dizer o ser humano, meramente, tá? Assim como alma, a palavra alma, né? Alma é um negócio que se diz. Não, biblicamente alma é gente, né? Os israelitas entraram com 70 mil almas no Egito, tá? É alma, é gente, tá? Então cuidado com os termos em português de tradução que a gente usa. Espírito não quer dizer uma coisa desconecta. Ou ele se refere a Deus, Espírito Santo, ou se refere ao espírito do homem, né? O entendimento do homem é chamado como o espírito. Sim, mas eu me referia ao Espírito Santo, mas características, por exemplo, dele, né? Ah, sim, aí você vai descrever na Bíblia, né? as Sabedoria, características dele. Mas não tem porque, por exemplo, associação o direta. Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ou seja, o poder que ele tem, né? De nos dar sabedoria, né? O Espírito de Mas Deus... não atribua números, tá? Não tem essa conexão. Ah, são 7 características. Não, são infinitas características do Espírito Santo. Não tem limites, né? Ali foram mencionadas só algumas, né? Bom, voltando ao verso 5, aí nós falamos de Jesus, então, que ele é a fiel testemunha, já sabemos, né? O testemunho está vindo dele. Lembra que lá no verso 1, né?
no verso 2, na verdade, é o testemunho de Jesus. Então ele é fiel testemunha, aquele que fala a verdade. Mas por que primogênito dos mortos? Vem cá, Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Quem foi um ilustre que ressuscitou antes? Um tal de Moisés, né? Exatamente. Pessoal, por que então que ele é o primogênito? Primogênito não é o primeiro? Ixi, teve uma falha então aqui, um erro. Aquele é o único filho. Então, o primogênito não tem necessariamente que ter a ideia de ser o primeiro, mas tem a ideia de ser o principal. Tá? O primeiro filho era tido como primogênito porque ele era um filho especial que ia herdar todas as responsabilidades, né, do clã, da família. Tá? Veja, todos os que ressuscitaram, mesmo aqueles espertinhos que subiram para o céu, né, que Deus levou para o céu também, ali estão já vendo, todos eles dependiam da ressurreição de Jesus para se manter vivos, tá bom? Se Jesus não tivesse sido vitorioso na cruz, eles não poderiam continuar lá. Então assim, novamente, o foco todo é em Jesus. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele é o mais importante daqueles que ressuscitaram, tá bom? Então não se perca nessa palavra, é muito direto, tá? Mais importante. Ou sobre isso aí na cruz, não pode ser o primogênito que morreu na cruz, na primeira morte, na cruz, depois do plano de salvação. Não pode ser como se fosse o primogênito. Não, mas aí só fala primogênito dos mortos, né? O primogênito leva a questão de... Então, pode ser o primeiro, mas o mais importante também é entendido. Tá bom? O primeiro que morreu na cruz, a primeira morte, a cruz foi dele, então ele pode ser primogênito nesse momento. Não. Porque daí para frente veio o plano de salvação. Né? Veja, o ato de morrer na cruz, o ato de morrer na cruz, eles morreram na cruz. A partir daí teve o plano, né? A partir da cruz teve o plano, então o primogênito, a primeira morte, Não, depois. acho que não. Tem, acho que é mais no sentido mesmo de... Não, acredito que seja assim, a importância dele, né? Não o primeiro em termos de tempo. Né? É pela importância, porque todos dependiam dele. O primogênito Né? leva a aprender de alguma coisa. Não, então, é isso que eu estou reforçando com vocês. Primogênito não quer dizer somente primeiro, tá? Quer dizer também importância. Tá? Ou seja, as palavras elas têm mais de uma conotação que elas podem ser usadas. Tá bom? A gente usa uma que talvez seja mais corriqueira, mais comum, mas ela tem outros significados também. Alguém me chamou antes? Desculpa, só um instantinho mais. Uma outra coisa importante é que esse primogênito nesse contexto, ele é prometido desde a fundação dos séculos. Então, apesar de cronologicamente no tempo terreno Moisés ressuscitou primeiro, na verdade o sacrifício e a morte de Jesus, ela está programada, caso a raça humana caísse, desde a fundação do céu. Então, antes de Moisés nascer, antes de tudo, está lá registrado que existia um plano da salvação, caso a humanidade caísse, e esse plano foi no planejamento lá atrás. Então, é o primeiro, inclusive, nisso. Tudo, né? Sem ele... primícias dos que dormem. Não foram os primeiros ali, né? Sim. Lembra aqueles que ressuscitaram com Jesus? Né? Ele levou como as primícias. Não, Moisés já tinha ido, Elias já tinha ido, né? Enoque. Tá? Então, assim, sempre prestem as demais funcionalidades da palavra, tá bom? Prestem atenção a essas funcionalidades. Não se prendam a uma funcionalidade só da palavra. A palavra é ampla, ela é usada de forma ampla, né? E o que mais? Primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Claro, né? Isso aí a gente nem precisa explicar, né? Passa carruagem aqui para levar a gente viu. Então. Não, carruagem já era, agora. Carruagem de nuvem, né? Muito bem. E ele continua o texto, olha só que bonito. Lembre-se que João, a gente falou que João é um apóstolo do amor, né? João é o ex-filho do trovão. Então ele tinha uma personalidade difícil, tá? Mas ele chegou a ser chamado como apóstolo do amor. E olha só, ele diz aqui, se referindo a Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha que maravilha, tá? Essa é a revelação do livro da profecia. O objetivo é esse, né? É mostrar a visão do que Jesus está fazendo para a sua redenção completa, né? Tanto é que Apocalipse vai voltar à restauração da terra como era lá na criação, né? Jesus não veio aqui só e morreu e entregou as traças, as coisas, não. Ele está trabalhando, tem todo um plano
no final ele vai restabelecer o homem como ele era lá no início. É o plano da salvação. O plano da salvação completo. Inclusive, ele é o tá? primogênito da criação, né? É o primogênito da criação. E professor, corroborando com o que o senhor falou, se a gente não se apegar a números, o que eu queria falar era sobre que em Isaías 11, né, falando de Jesus, né, Pode ler. porque brotará um rebento do tronco de Jessé e de suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, com E maiúsculo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, não dá o 7, né? Porque não é para se apegar a Só isso. para né? descrever. Perfeito, é isso aí. Mas Verso falando 6. O que mais? Falando de Jesus. Aqui, né? Faltou aqui aquele ato. Não, eu falei, né, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Está aí o plano da salvação, né? Jesus. E o que mais? Verso 6. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. O que é? Bom, reino todos nós sabemos, né? Então ele nos constituiu, nós todos, como reino, ok? E isso o Apocalipse vai explicar mais ainda para frente. Mas o que é sacerdote? Porque cada um de nós somos sacerdotes, né? Olha lá, nos constituiu reino, sacerdotes para o Deus e Pai. Qual é a característica principal, conceitual do sacerdote? Responde lembrando do tempo de Israel. Todo o povo de Israel podia vir no tabernáculo diante do altar de incenso e oferecer o incenso para Deus? Quem é que tinha que fazer isso? Sacerdote. Então ele era o representante do povo diante de Deus. Ele era um cara, né? Ele era, só ele podia falar diretamente ali com Deus através do incenso. As pessoas não tinham isso. Veja, se todos nós somos sacerdotes, qual é a característica principal dessa palavra então? Todos nós podemos nos achegar diretamente a Deus. Percebeu o significado? Isso está explicado em Hebreus. Mas isso foi porque o próprio povo não quis, né? Não, porque naquele momento Jesus não tinha vindo ainda, então Deus constituiu dessa forma. Sim, tá? mas lembra quando Moisés desceu e o povo pediu, não, olha, deixa que ele, né, que ele fala com você e você fala com a gente. O Não, mas povo ali é quis. outro esquema, tá? Moisés não era sacerdote, cuidado com isso. Era Arão que era sacerdote. E a função dele, interceder pelo povo diante de Deus. Ele aparecia diante de Deus. Sim, tá mas quando a gente percebe que o próprio povo não quis se aproximar, tipo assim... que Deus não constituiu. É mais do que o povo não quis. Deus fala, não entre qualquer pessoa no santuário, somente o sacerdote. Só ele, né? Só ele podia. E os descendentes de Arão. Tira a sandália do lugar santo. Agora, no caso da igreja, depois que Jesus veio, então o apóstolo Paulo vai fazer toda a escrita de Hebreus, em que ele vai mostrar claramente que todos nós agora somos sacerdotes. Ora, se a função do sacerdote conceitual, principal, era interceder diante de Deus, cada um de nós hoje somos intercessores diante de Deus. Direto, Você pode interceder Direto. pelo seu amigo, pelo seu colega, pelos seus parentes. Tá? Cada um de nós pode se achegar diretamente a Deus e interceder por outras pessoas. Usou muito, né? Essa é a função. Tá? Então entendam hoje, primeiro, Muito privilégio. Primeiro. Muito privilegiado. a felicidade, porque você não precisa de nenhum outro ser humano para chegar a Deus, verdade. mas também de responsabilidade. Você chegar diante de Deus e interceder por outros. Tá? Essa é a função dos sacerdotes que está aqui. Tá bom? Bom, tem uma outra coisa interessante que quando o pecado aconteceu, né, houve a separação. Deus tirou do jardim Adão e Eva, criando uma separação total entre o homem e Deus. Lá quando Deus ele vem e conversa com Moisés, ele fala para o povo, ó, nem o animal e nem o povo toque na montanha, ou seja, essa separação ainda continuava existindo firme, né? E Moisés ele escreve ali o Pentateuco e ainda alguns livros de Jó, então toda a base ali do Antigo Testamento ele mantém essa separação com o sacerdote fazendo essa intercessão. Mas quando Jesus vem e morre na cruz, o véu se rasga de cima a baixo. E aí, esse sacerdócio, a gente vai por intermédio de Cristo a Deus Pai, né? Assim, não é um
vou direto a Deus. Não. Jesus, ele é o nosso intercessor. Perfeito. Então, você vai por intermédio de Cristo a Deus, direto. A gente não para pensar, o que ele falou é importante. Quando a gente termina a oração, a gente fala o quê? Em nome de Jesus. Então, quando eu digo assim, você tem acesso direto a Deus, é claro que eu estou me referindo que seguindo a prescrição que foi passada do plano da salvação. Tudo tem que ser feito através de Jesus. Tá? Só que Jesus é Deus. Tá? Então, não tem nenhum problema eu me referir também à palavra, eu tenho acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus. Né? E lembre-se que na oração nós falamos com Deus, pelos méritos de Jesus. Mas nós falamos normalmente com Deus, com o próprio Deus. Né? Então, assim, embora haja uma cortina na nossa visão, nós não podemos ver Jesus lá no tabernáculo, mas nós temos acesso direto, representado pelo incenso que subia as orações e que entravam diante da presença de Deus. Vocês notaram que a cortina que havia, que separava o Santo do Santíssimo, em cima era aberto. E esse altar de incenso que ficava colado na cortina, ele permitia que aquele aroma suave adentrasse o Santíssimo, onde estava a luz da presença de Deus. O Shekinah ali, que era a luz da presença de Deus, e que o sacerdote não podia entrar, senão morria. Tá bom? Mas entendo que o altar de incenso estava fisicamente conectado com o trono de Deus. Então é a representação de Jesus ascendendo com as orações, misturando com a sua graça e apresentando diante de Deus. Tá? Então assim, não tem nenhum problema você falar assim, eu tenho acesso direto a Deus. Porque você tem mesmo. Tá bom? Muito bem. Verso 7 então. Bom, só completando ali, né? A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Né? Claro, toda a glória a Deus. E ele termina essa parte introdutória do Apocalipse com esse amém. E agora o verso 7 começa o assunto efetivamente do Apocalipse. Tá bom? E começa com o quê? Verso 7, vamos ver. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha, pessoal, lembra de Daniel capítulo 12, quando a gente falou da ressurreição especial? Vocês estão vendo aqui por esse verso que eu não estava enganando vocês não, né? Estão percebendo que há uma ressurreição especial? Olha lá, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, claro, todo olho dos vivos, né? Mas ele põe, mas ou até quantos ultrapassaram. Mas até onde eu sei, aqueles sacerdotes todos envolvidos naquela trama já morreram. Como é que eles podem ver? Ressurreição especial, tá bom? Então veja, a comunicação Daniel com o Apocalipse aí é 100%, tá bom? Todo olho verá, não vou explicar porque vocês já viram, já entenderam, né? Aqueles que ultrapassaram podem representar todos aqueles que de alguma forma foram os maiores perseguidores da causa de Deus nessa terra, possivelmente, tá bom? E todas as tribos da terra vão se lamentar. Pessoal, na volta de Jesus, não haverá segunda chance. Eu estava conversando agora com o Felipe aqui, a gente estava trocando umas ideias, né? Que existem conceitos por aí, o dispensacionalismo é um deles, tá? Que fala que vai ter um milênio de paz e prosperidade, então as pessoas vão poder se converter a Deus, né? Existem várias ideias de uma segunda chance. Pessoal, não há uma segunda chance depois da volta de Jesus. Especificamente, tecnicamente, pouquinho antes da volta de Jesus, quando se fechar a porta da graça. Como é que a gente vai estudar isso no Apocalipse, tá? Mas o mecanismo é mais ou menos esse. Jesus, num determinado momento, deixa o tabernáculo, ele se enche de fumaça e saem os 7 anjos com as 7 pragas. Nós não vamos saber quando Jesus saiu do templo, a não ser quando começarem a cair as 7 pragas na terra. Então daí a gente sabe que Jesus terminou o ministério. Tem as 7 pragas, não sabemos quanto tempo, suponho que seja curto, e aí Jesus volta. Tá bom? Então assim, não há uma segunda chance depois desse período. Ou seja, quem pragas ainda há chance? Não há mais chance. É fácil vocês entenderem. Os anjos que saem para jogar as 7 pragas, eles saem juntos no momento em que o tabernáculo se enche de fumaça. Olha, o conceito de que tem fumaça no tabernáculo não permite que alguém trabalhe ali. Então Jesus já encerrou o seu trabalho. Tá bom? Então aqui...
Por isso que tem esse lamentarão. Tá bom? É por isso que diz que o tempo de aceitar Jesus é hoje. Sim. Porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Ele volta igual um ladrão. Hebreus vai dizer, né? Hoje é o dia da salvação. Tá? Então não tem a segunda chance. Ou seja, não tem o conceito de segunda chance. Tem a chance, entendam bem. Agora, Você tem hoje. segunda, terceira, quarta, quinta. Enquanto você não espantar o Espírito Santo na sua vida, tá bom? Deus é misericordioso e Ele chama por você. Porém, se você ofendeu o Espírito Santo, o que é ofender? Lembra do faraó, ele endureceu o coração a ponto que ele não ouvia mais nada, tá bom? Ou, se você morrer e não tiver decidido, você não tem mais oportunidade. Ou, se você permanecer vivo, né, e impenitente a obedecer a Deus. Tá? Essas são as condições apresentadas pelo Evangelho. Tá? Então, assim, por isso que essas pessoas se lamentam. ou seja, a pessoa esperou mais um pouquinho, quando ela vê a praga, eita, não dá mais. Não, se as pragas começarem a cair, provavelmente ela vai sofrer, porque sim, as pragas caem sobre os ímpios, tá, pessoal? E são as pragas sem misericórdia de Deus. Então, se é sem misericórdia, elas só caem sobre os ímpios. É claro que os justos vão experimentar algum efeito. Assim como o povo de Israel, em algumas das pragas, eles tiveram alguns efeitos também, das pragas que caíram no Egito, né? Mas eles não é para eles as pragas. Tá? E mais ou menos quando os justos vão ter a consciência de que as pragas estão caindo. Agora acabou. Isso aí nós vamos estudar, tá? É por ocasião da sexta praga. A sexta praga é que eles percebem isso, tá? Da quinta para a sexta praga é quando eles percebem. É natural você levar uma pessoa infectada e ter um abraço. Veja, pessoal, eu estou adiantando o assunto, tá? Olha a lógica aqui. Foi decretado o decreto dominical, tá bom? Mas não houve ainda o decreto de morte. Porém, quando as pragas começam a cair, as pessoas vão dizer assim, é por causa daquele povo, ele que se recusa a se unir nesse grande movimento de Babilônia. Claro que eles não chamam de Babilônia, né? Movimento religioso, eles se recusam. Então precisamos matar aquele povo, que é por isso que estamos sofrendo a praga, tá? E eles vão tentar dar o decreto de morte para aquele povo, tá bom? O que acontece é que eu tenho um desenho, é mais ou menos assim, ó, o desenho. Eu quero adiantar a matéria, mas é mais ou menos assim. Esse movimento, no início das 7 pragas, ele está na vertical, eles creem que eles são um movimento de Deus. Conforme as pragas vão caindo, eles vão começando a perceber que tem alguma coisa errada. Tanto é que eles começam a praguejar a Deus. E está descrito nas 7 pragas lá. Tá? Não deram a glória a Deus e começam a praguejar. Quando chega a sexta praga, tá? A sexta praga é uma praga simbólica em que as pessoas, os ímpios que rejeitaram a salvação, eles se voltam contra os líderes religiosos. Tá bom? Então é uma praga em que há uma matança, um morticínio danado, porque eles percebem que foram enganados tarde demais. E aí Jesus vem. Tá? Então a ideia é essa, eles começam firme achando que eles estão num movimento religioso e eles vão perdendo essa credibilidade toda a ponto depois de se rebelarem contra os seus líderes religiosos. Mas não temam, a gente vai estudar isso aí. Tá bom? Finalizando aqui. Todo olho verá. Eu até então eu achava que todo mundo ia, até os mortos verão. Não, porque lá em Tessalonicenses, lembra que vai dizer assim, né? Quando ele vier, os mortos ressuscitarão transformados e os vivos serão transformados. Quer dizer, ele fala assim, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já foram transformados, e os vivos são transformados depois. E aquela parte diz assim, até o mar devolverá. Isso, essa é a ressurreição geral, tá bom? Mas em todo olho verá, não está aí não? Então, mas quando os justos, não da ressurreição especial, tá bom? Os justos de todos os tempos, quando eles se levantam, eles já veem Jesus já aqui parado, diante dos olhos deles. Eles não viram Jesus vindo. Eles ressuscitam porque Jesus deu a ordem. É o arcanjo que dá a trombeta, que fala, ressuscitai. Então, quando eles ressuscitam, eles já ressuscitam para encontrar Jesus. É diferente daqueles que veem Jesus voltando. A referência aqui são aos vivos que vão ver Jesus voltando. Tá? E a ressurreição especial, que a gente já comentou. Tá bom?
Agora, ninguém perguntou, tá? A Terra é redonda? Tem algum terraplanista aqui? Não? Ninguém? Hã? Nunca foi quadrada, né? Ela é. Tá bom. Não tem nenhum terraplanista aqui, tá? A Terra é redonda. Eu tô aqui, ó. Você tá aqui. Como é que todo olho verá se Jesus voltar de repente por aqui, assim, ó? Como é que a gente responde isso? É transmissão simultânea. Pessoal, não tem resposta, tá? O fato é que Deus disse que vai acontecer dessa forma. Como Ele vai fazer isso, eu não sei. Eu não sei se a massa de anjos é tão grande que ela vai ser vista em toda a redondeza da terra, ou se Jesus, de alguma forma, por algum milagre, vai ser visto por cada uma das pessoas que estiverem vivas. Eu não tenho essa resposta, tá bom? Mas o fato é que todo olho verá. Então, a Bíblia fala que todo olho verá. Então, está escrito na Bíblia, isso aí, todo olho verá. Então todos os vivos vai ressuscitar para ver o Deus Todo-Poderoso. Não, então, só não confunda as ideias, pessoal. Primeiro, os vivos. Todos vão ver. Como eu não sei, tá? Os que ressuscitaram na ressurreição especial também vão ver. Os mortos, os justos mortos, quando eles ressuscitarem, eles já ressuscitam para encontrar Jesus. É como se Jesus estivesse assim, ó, olhando no túmulo. Vem, meu filho. Eles levantam e estão de cara com Jesus. Mas eles não viram Jesus voltando. Mesma coisa. Os injustos mortos não ressuscitam, tá bom? Com exceção do quê? Da ressurreição especial. Tá? Ressuscita para morrer de novo, bom? né? Ressuscita e morre também. Aquilo que a gente comentou. Na ressurreição especial, aqueles que estiverem nessa ressurreição e forem injustos, eles vão morrer 3 vezes, né? Já morreram, vão morrer de novo e no juízo final. Tá bom? Pessoal, só para completar aqui, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por esse motivo, eles vão ver o que eles perderam, ok? E, finalmente, eu sou o Alfa, o Ômega, né? Ou seja, princípio e fim. Deus é preexistente. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá? Ou seja, uma referência novamente a Deus. Depois eu vou explicar para vocês, no devido tempo, que a volta de Jesus, tecnicamente, não é a volta de Jesus, é a volta de Jesus e Deus, tá? Os dois voltam. E o Espírito Santo não volta? Já está aqui, ele é nosso colaborador. Tá? Guilherme, eu gosto de ver, de ligar isso que fala, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, com aquela ideia que você falou do singular, a profecia. João não está falando de profecias específicas. Há uma única profecia. É o mesmo assunto. Existem pedaços delas espalhados na Bíblia inteira, mas a história é única. Isso. É um mundo que foi criado, houve um problema, caiu, tinha um plano para salvar e resgatar, o plano foi colocado em prática, foi Jesus que veio, morreu, prometeu que vai voltar e vai restaurar para voltar como era no início. Então, essa coisa de toda vez se referir a Deus, no contexto o que é, o que era, o que foi, é para trazer de volta a gente a ideia que é uma história só, é uma profecia só, é uma história única, que foi aparecendo pedaços na Bíblia para chegar na nossa linguagem e tal. Mas é uma história só. Uma história só. Que foi criada. A saga humana. Exatamente. Entre a criação e a restauração. Então, a saga humana, está aqui, ó, na Bíblia. Essas palavras que ele volta a usar é para nos lembrar disso. Essa história não é a minha história aqui, um pedacinho. É um todo. É uma história inteira que eu apareci num pedacinho. Jezreel apareceu num pedacinho. Pessoal, e o convite está para cada um de vocês e para mim. Tá? Não é uma história assim que eu vou escutar falar. Ela é para vocês e para mim. Convite. O convite está aberto para cada um de nós. Vamos orar? Com a finalização dele ali é suficiente. Ele resumiu bem o ponto.